conduziu tudo desde o início, e ao final eu falo um pouco sobre o ambiente virtual na adolescência. Mas todas as perguntas, todos os detalhes, questionamentos podem ser direcionados a ele, que toma conta disso desde quando tudo aconteceu. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para apresentar o desfecho da nossa investigação. Foi concluída com êxito, em menos de uma semana, já com as duas autorias definidas, materialidade também bem robusta acerca do que realmente aconteceu. Nós não estamos aqui com o intuito de expor a privacidade, a identidade de nenhum dos envolvidos no caso, muito pelo contrário, é mais uma prestação de contas aqui à sociedade do que aconteceu e um alerta também para pais responsáveis de crianças e adolescentes que, porventura, possam ter armas em casa, com relação ao acesso a jogos, a conteúdos violentos em redes sociais. Tá? Inicialmente aqui, queria destacar e agradecer, né, o excelente trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Mato Grosso, na pessoa do Dr. Matheus Augusto, um delegado muito diligente, que tão logo teve conhecimento dessa participação da adolescente no caso, identificou a garota, foi até a residência dela, conversou com a mãe se prontificou a ajudar as investigações também, tanto assim que forneceu um notebook de onde ela acessava, né, as plataformas, forneceu a senha também, o que facilitou muito os nossos trabalhos, até porque aqui em Itaperuna, da parte do adolescente que já havia sido apreendido, esse material já havia sido apagado. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos à pessoa do Dr. Matheus, a todos os policiais e toda a equipe lá do Mato Grosso que nos auxiliou bastante produzindo esses documentos, essa documentação farta acerca da participação do adolescente também. Tá? Gostaria de agradecer também aos demais órgãos aqui do Sistema de Justiça Criminal, Ministério Público, a Justiça também da Infância lá de Itaperuna, que prontamente sensibilizaram com toda a repercussão nacional, inclusive com destaques internacionais pela imprensa internacional do caso, e que também nos ajudou sobremaneira a conseguir essas apreensões dos adolescentes e possibilitar que nosso trabalho fosse solucionado com êxito. Quero agradecer também aos meus policiais da 143DP por todo esse empenho, todo esse trabalho e comprometimento que tiveram, desde que descobrimos que não se tratava de um simples desaparecimento, mas sim de um triplo homicídio com tripla ocultação de cadáveres. Então, mais uma vez, meus parabéns aqui a toda a equipe da Delegacia de Itaperuna por todo esse empenho e trabalho de excelência. E agradecer também a doutora Natália, que tão gentilmente cedeu o espaço aqui para a coletiva, um espaço mais acolhedor, mais propício para que pudéssemos acolher o maior número de jornalistas e a imprensa. Tá? Vamos então ao que interessa aqui com relação à análise do conteúdo das conversas. Todos aqui já sabem, creio que tenham acompanhado as diligências iniciais que culminaram na apreensão do adolescente, mas por sabermos que havia também a possibilidade de uma participação de uma outra adolescente nos delitos, nós prontamente contactamos a delegacia de onde essa pessoa morava, verificamos que realmente ela existia, né? Não era uma especulação, não era um adulto, um avatar se passando por um adolescente, na realidade essa adolescente sim existia, e infelizmente, né, nós verificamos pelo teor das conversas ali que realmente tem sim participação efetiva dela, tanto em momentos, no momento anterior, durante as execuções e no momento posterior também com a história da cobertura. Né? Isso nos possibilitou colocá-la também na cena do crime e por isso, ao final aqui, na conclusão, nós vamos chegar à conclusão de que ela realmente foi partícipe. Ela não só planejou junto com outro adolescente, mas como também induziu e instigou a todo momento. Dessa análise do conteúdo das conversas aqui, né, as conversas foram feitas através do Instagram, perfil denominado John Wick, e por aí vocês percebam, né, a exposição a conteúdos violentos. Para quem não sabe, John Wick é um filme estrelado pelo ator Keanu Reeves, que fala sobre assassinatos e mortes, enfim. Então, pelo nome do perfil utilizado por ela para conversar com esse adolescente, todos já percebem, né, a barbaridade do fato em si. Tá? Então, aqui,
pelo conteúdo das conversas, nós conseguimos demonstrar inequivocamente tanto a cogitação, a premeditação, os atos preparatórios, o planejamento em si, bem como os atos executórios propriamente ditos. E a história cobertura também, para que não fossem descobertos após a consumação dos delitos. Com relação à premeditação aqui, ao planejamento, o que nós conseguimos levantar ali das conversas? Inicialmente, o diálogo sobre o distanciamento entre eles, entre os adolescentes. A adolescente aqui sugere que o outro adolescente demonstrasse ser homem para vê-la pessoalmente, né? Sugere uma chantagem emocional para encorajamento para a prática dos crimes. Eles se conheciam há cerca de 6 anos, o relacionamento começou a ficar mais sério no último ano, mas a distância era um fator impeditivo para que eles se vissem pessoalmente. Os pais proibiam esse contato entre eles aqui. Houve também um ultimato acerca do término do relacionamento, caso não se encontrassem pessoalmente. Ultimato esse dado pela própria adolescente. O que reforça aqui a chantagem, e também verificamos conversas sobre obter dinheiro para que ele viajasse. Também foram verificadas conversas sobre métodos de matar, se com arma de fogo, por disparos, né, ou facadas, e qual seria a ordem dessas mortes. Tanto é que num dos diálogos eles falam que o pai deveria ser o primeiro a ser executado, até porque é uma pessoa que poderia, de repente, impedir os outros assassinatos. Também conversa sobre como sumiriam com os corpos. Conversa acerca de esconder em local distante, a utilização de cães farejadores pela polícia, sobre picar os cadáveres, queimar e até mesmo dar para porcos comerem, numa demonstração de total menosprezo pela vida humana dos familiares do adolescente. Como também, conversas também de como deixar o irmão caçula longe no dia dos crimes para não ver o ocorrido. Inicialmente, a adolescente ela não queria que matasse o irmão caçula, mas, segundo o relato do próprio adolescente, foi uma decisão que partiu dele no momento ali do cometimento dos crimes. Vimos também um diálogo sobre como antecipar os assassinatos planejados, tendo em vista que o pai do adolescente embarcaria em determinada data, então ele, preocupado com isso, ele queria antecipar essas mortes, tá? Que denota o planejamento todo aí pela dupla, né? Frustração do adolescente em razão do pai não ter que embarcar, lamentando o não recebimento do adicional de embarque, ou seja, que o pai costumava receber por não ter embarcado, e estava preocupado com isso também. O que indica a dupla motivação. Como eu falei inicialmente para vocês aí, nós tínhamos também a ganância, né? O fato de querer obter dinheiro. Aqui a primeira motivação, como eu falei, descontentamento com os pais por não ser autorizado a viajar, e a ganância. Até porque nós vimos conversas acerca da venda do carro da família por cerca de R$60 mil e R$300 mil no valor da casa. Pretendia vender. A ansiedade para matar a família, a quem se refere como seres, entre aspas, seres nojentos, informando não ter afeto por eles e que matá-los seria questão de tempo. Isso tudo é fase de planejamento, tá, gente? Só para dizer que essas conversas todas, né, foram em comum acordo entre ambos. O adolescente espera que no dia combinado os pais deixassem com bastante raiva para aumentar a disposição em matá-los. E conversas também sobre os personagens Andrew, ou Andy, e Ashley, Lily, do jogo de terror psicológico The Coffin of Andy and Lily, com os quais se identificavam. Esse jogo, segundo o relato do adolescente, teria sido apresentado por ele, pela outra adolescente, e eles passaram a comentar sobre o jogo. Eles não jogaram esse jogo, mas viram em plataformas, redes sociais como o YouTube, como eram os personagens, como era a vida desses personagens, e se identificavam com esses personagens. Esse jogo, pelo que eu pesquisei no Wikipedia, é um jogo que havia sido já banido, proibido na Austrália, mas que depois voltou, foi reclassificado com 18 mais, né, para pessoas acima de 18 anos. Então, deve ser um jogo bem diabólico. Eles citam ali que falavam que esse era um casal de irmãos que praticavam incesto e que matavam os pais no final do jogo. Enfim, isso tem muito a dizer sobre a conduta que eles praticaram ali e em quem se espelharam, entendeu? Vimos também, que é bastante grave,
a conversa entre eles de um outro possível perfil utilizado pelo adolescente, o que sugere conversas do mesmo tipo com outros adolescentes ou pessoas na internet. Mas, posteriormente, no notebook enviado pela Polícia do Mato Grosso, tão logo chegue até nós, ele será encaminhado para uma análise minuciosa por um agente da DECAV. O Dr. Cristiano Maia, titular da DECAV, já se notificou a disponibilizar equipes de buscas eletrônicas, inclusive com esse agente que hoje atua no Ministério da Justiça, no Cyberlab, para saber se tem algum outro tipo de conversa que possa ser recuperada, se algum outro tipo de planejamento do tipo, enfim, isso será analisado posteriormente, né, pelo pessoal da DECAV, tá? Vamos partir agora para a parte da execução, propriamente dita. Vimos ali uma conversa sobre adolescente estar com a arma de fogo do pai debaixo do seu travesseiro, poucos minutos antes, né, momentos antes de atirar contra seus familiares. Vimos também um diálogo acerca de puxar o cão do revólver para trás e apertar o gatilho com a arma na cabeça do pai, para em seguida executar a mãe e o irmão nessa sequência. Foi inclusive a sequência que ele nos relatou no depoimento, né? Matou primeiro o pai, depois a mãe e o irmão, tanto que os laudos de necrópsia realmente indicaram um disparo em cada crânio de cada vítima. Vimos também, perdão, reclamação da adolescente sobre o adolescente estar online e não acompanhar as mensagens. Significava ali uma angústia, uma ansiedade dela em saber o que estava acontecendo. E o que indica também intensa manipulação dela exercida sobre ele, bem como o sadismo da adolescente. Indicação do adolescente de que seus pais estariam roncando após terem ingerido por conta própria medicamento para dormirem. E aqui denota-se já o início dos atos executórios, verificou que realmente os pais estavam impossibilitados de aplicar qualquer tipo de defesa. O adolescente diz ter envolvido a arma de fogo com uma fronha para não deixar digitais, e a adolescente sugere colocar a arma na mão do irmão caçula para fixar digitais do irmãozinho na arma. Em seguida, há uma postagem de foto da família morta na cama logo após os disparos. Sugere a enorme frieza do atirador, que afirma ter tido muito sangue frio e feito por amor a outro adolescente. A adolescente diz ter sentido nojo ao ver os corpos e informa a necessidade de utilização de luvas para tocar nos cadáveres. O adolescente diz não ter luvas e queria improvisar. Falam também sobre a necessidade de limpeza no local e sumiço dos corpos, jogando-os na cisterna da própria casa. E isso tudo indica a intensa participação da adolescente em todos os crimes. No momento posterior aos crimes, já a conversa acerca de ser bem convincente o suposto desaparecimento dos pais. Também a sugestão de extrair combustível no centro de Itaperuna. Então, até que um veículo do tipo Uber viesse para socorrer essa criança, demandaria muito tempo. Seria muito mais fácil pegar o próprio carro e levar para o hospital para socorrer. Então, até nisso eles pensaram, para vocês verem a sordidez. O apagamento das mensagens pelo adolescente e sobrepassar os aplicativos de bancos para outro celular, para depois se desfazer dos aparelhos dos pais, porque ele não conseguiu ter nossas equipes prontamente lá no dia que os corpos foram encontrados, encontrar os telefones dos pais, né, dentro da bolsa de viagem que ele já havia arrumado para fugir. Há também, pasmem, sugestão de matar a avó testemunha, fato que foi abortado para que não ficasse estranho ter mais toda a família sendo morta. Em sequência, então, abortaram essa ideia no momento ali da conversa. Há também o diálogo em que a adolescente diz ter achado que o adolescente não conseguiria praticar os crimes, tendo ele dito que ela o motivou e que faria tudo o que ela quisesse. Demonstra total submissão à namorada. Consta também o plano de ir morar no Mato Grosso e sobre como não ter conseguido sacar a quantia do FGTS da conta do pai. Verificamos uma foto em que mostra o saldo dessa conta de R$ 33.611,76. E fala da adolescente sobre namorar um assassino, dizendo que agora só faltaria, chocante agora, tá, gente? Só faltaria matar a própria mãe dela. A adolescente pergunta se o namorado iria encontrá-la e se levaria consigo a arma utilizada no crime contra seus familiares. A conclusão a que nós chegamos aqui com relação ao caso é que
ambos os adolescentes devem ser responsabilizados, tanto pelos 3 homicídios praticados, bem como pelas 3 ocultações de cadáveres ocorridas na sequência, em razão de ambos atuarem no planejamento dos crimes, bem como na execução, o adolescente como executor direto e adolescente como partícipe, induzindo e instigando a todo momento. Ponto-chave aqui no nossos trabalhos, foi evitar novas tragédias, tendo em vista a possibilidade de adolescentes ter utilizado outros perfis para se comunicar com outras pessoas, bem como o plano de assassinar a própria mãe dela. Então, fica aqui um alerta para pais responsáveis de crianças e adolescentes, né? Principalmente aqueles que têm armas de fogo em casa. Muito cuidado na missão de cautela desse armamento. Tá? Uma atenção também deve ser dada com relação ao distanciamento atual entre pais e filhos, que podem desencadear todo esse tipo de violência, né? E culminar com essa tragédia que nós presenciamos agora na investigação. E também prestar bastante atenção no acesso inadequado a conteúdo de violência, seja por vídeos, filmes, jogos. Fica aqui esse alerta para todos os pais aqui do país, do mundo todo, na verdade, né? Para que possamos evitar esse tipo de tragédia familiar. Ao longo da minha vida profissional, por óbvio, já me deparei com vários casos chocantes, impactantes, mas, sinceramente, como esse aqui, realmente foi a primeira vez. Eu estou com 23 anos de idade policial, já trabalhei em diversas unidades do Estado, inclusive já fui policial civil em Brasília também, na Polícia Civil de Brasília. E esse caso realmente nos choca, nos impacta bastante por causa da crueldade, da brutalidade e todos os pormenores que nós apuramos no decorrer das investigações aqui, né? Então, essa coletiva, além de mostrar realmente farto material probatório da participação de ambos nos crimes, né, é mais para realmente alertar a sociedade, uma prestação de contas nossa aqui da Polícia Civil do Mato Grosso, do sistema todo de justiça criminal, para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Nós, assim como vocês, estamos também extremamente chocados, extremamente abalados por tudo que aconteceu, mas nessa hora nós somos técnicos e procuramos ser o mais profissionais possível para que consigamos trabalhar com afinco, com excelência e trazer, em menos de uma semana, o desfecho desse caso. Tá bom? Vou passar um pouquinho a palavra à doutora Natália e depois vou abrir a perguntas para todos. Muito obrigado. Doutor Carlos, enquanto você falava aqui, nem eu sabia de todos esses detalhes, né? Então, feita essa explanação desse caso concreto pelo meu colega, doutor Carlos, responsável, eu gostaria de acrescentar que o ambiente virtual, ele dá palco à violência, ele favorece a violência, porque ele normaliza essa violência. Vide o nosso emprego de delegado, o de vocês, de jornalistas. Nós estamos acostumados com roubo, com homicídio. Vocês que fazem a cobertura também não estão acostumados com crime, porque noticiam e dão cobertura aos crimes o tempo inteiro. Então, esses jovens, esses jogos de violência, como ele falou, eles fazem a mesma coisa. E tem pais que equipam o quarto dos filhos com computadores de última geração, avançado, luzes, cadeiras próprias, confortáveis, mouse dinâmico, ergométrico, estimulando e participando, contribuindo da deficiência psíquica desse adolescente, do isolamento social desse adolescente, desse filho. A missão do pai é evitar o máximo possível esse ambiente e não estimular, e não contribuir para que cada vez mais o filho mergulhe nesse mundo. A neurociência ensina que a exposição a esse conteúdo de violência extrema, igual a gente, a longo prazo, vai gerando uma dessensibilização, gera tolerância à violência. As pessoas já não se chocam mais com isso. O cérebro, ele passa a ser treinado, como você já falou em outro momento, o cérebro, ele festeja a morte, ele comemora aquela morte, ele fica feliz, ele ganha ponto. Há pouco tempo atrás, o Instagram entregou conteúdo de violência durante uma semana para adolescentes que não deveriam receber aquilo. Depois a Meta até pediu desculpa, mas os pais viram. Eles estavam sabendo o que rolava na tela do que o filho dele estava na mão.
Os pais se interessam pela vida dos filhos de 4, 5, 6 anos, então eles têm que se interessar pela vida do filho de 14, de 15, de 16. Eu estou querendo dizer que esses pais são culpados? Não. Pela própria morte? Não. A decisão ela é sempre uma decisão individual. A gente não pode afastar responsabilidade nenhuma de ninguém. Mas raramente esses crimes aconteciam há 10, 15 anos atrás. Por isso que aquele caso da Suzane von Richthofen virou o que virou na época de repercussão. Então a gente vê uma mudança, a expansão do ambiente virtual, a arquitetura das redes sociais, esses jogos, essas bolhas de algoritmos únicos, os jogos de violência cada vez mais reais, com os personagens, isso aumenta a cooptação, o aliciamento de crianças, de adolescentes com cérebro não maduro. A gente nunca vai saber o quanto que esse ambiente contribuiu, né, para tudo que aconteceu percentualmente, quanto que colaborou. Mas a gente sabe que esse menino estava há 6 anos se relacionando com essa menina, que os pais não estavam fiscalizando essa conversa que ele falou, nem sabia se essa menina existia, porque nesse caso ela existia e está presa, apreendida. Podia ser um bandido, um traficante de pessoas, um traficante de órgãos, poderia ser qualquer coisa. Então, há pouco tempo, você falou da Austrália, tivemos uma lei na Austrália que... Não, aliás, aqui no Brasil a gente teve uma lei que baniu o celular na escola, mas nós temos também o Discord, tem aquelas panelas, aquelas comunidades que estimulam automutilação, suicídio, tortura de animais. Precisa ser regulado também, de alguma forma. A morte de um morador de rua há pouco tempo, que o adolescente ateou fogo nele e foi transmitida ao vivo, online, dentro do Discord, para todos os adolescentes que estavam ali assistindo, mais de 300. Tem desafio de TikTok, de se enforcar. Teve o caso recente daquela menina de 8 anos que morreu inalando desodorante. Tem adolescente, menina, recebendo conteúdo de anorexia, bulimia, o tempo todo, sem regulação. Então, isso também precisa ser regulado. O que eu ia falar é que em novembro do ano passado, 2024, o Parlamento da Austrália aprovou uma lei que proibiu o uso de rede social por menores de 16 anos. Então, também fica um alerta para o Brasil, um método de verificação de faixa etária, porque hoje é o quê? A nossa autodeclaração. Você diz que tem aquela idade, 18 anos, e ele entende, aceita que você tem e não faz nenhum tipo de checagem. Então, voltando ao caso do adolescente, muitos adolescentes são excluídos da escola, sofrem bullying e estão invisíveis dentro de casa, sem a atenção dos pais. Então, a gente tem que refletir qual é o lugar do adulto dentro de casa, que é um problema atual da nossa geração, meu, mãe, que sou de 2 filhos. A gente está ligado em outros assuntos, menos enxergando que aquele filho está ali no quarto, porém invisível. E não estamos percebendo os sinais que vão demonstrando que alguma coisa não está indo bem. Por quê? Porque a gente não está atento a isso, a eles. Então, não querer ir para a escola é um sinal que alguma coisa pode estar acontecendo. Eles dão sinais e os pais precisam perceber. Não querer brincar na rua, um amigo. Esse caso foi numa área rural. Geralmente, em área rural, as crianças vão para a rua, vivem na rua brincando. Então, por que esse adolescente não queria ir para a rua brincar? E aí, o que eles fazem? Eles vão para a internet, eles vão para o ambiente virtual, onde eles se sentem pertencentes, acolhidos, eles participam de comunidades de grupo extremista, cheia de outros jovens, com o mesmo sofrimento deles. Aí eles começam a montar estratégias. Eles acreditam que existem culpados para a dor, para o sofrimento, que me parece que é o que aconteceu aqui. Eles queriam exterminar os pais dela e dele, que os faziam sofrer, por eles não poderem se encontrar. Eles eram culpados para que eles ficassem juntos e fossem felizes para sempre. E a investigação é o caso que ainda está em investigação. Se a gente for falar de suicídio, por exemplo, existem muito mais suicídios hoje do que se tem notícia, em razão da necessidade de não se divulgar, para evitar aquele efeito ricochete, né? Mas hoje a segunda maior causa de morte de adolescência é o suicídio, avançando em progressão geométrica aí para se tornar a causa principal. Aqui o caso não é o suicídio, mas é o extermínio dos pais, mas em todos é a mesma coisa, é a consequência de uma dor que vem sendo construída de longa data. A diferença é em como que cada jovem vai lidar com a dor dele.
Então, os pais têm que monitorar redes sociais dos filhos, os jogos, as conversas, o celular, e isso não é invasão de privacidade dos filhos, junto com diálogo, supervisão, orientação. Então, as orientações que a gente dá para o adolescente, ele não tem como seguir à risca, seja no ambiente virtual, seja no real, o cérebro dele não está pronto. Por isso que jovem sofre acidente de carro, pula de cachoeira, ele faz coisas que não devem ser feitas, ele se coloca em risco o tempo todo, ele não mede o perigo como a gente. E um exemplo que a gente pode dar é quando a gente ensina o nosso filho de 3, 4 anos a atravessar a rua. Você ensina, o verde está aberto, o vermelho está fechado. Você, mesmo assim, você dá a mão e carrega ele. Você vira as costas para o seu filho depois que você ensina. Então, por que você entrega um telefone na mão do seu filho adolescente e vira as costas? E não fiscaliza o que ele está fazendo? É a mesma coisa, são cérebros imaturos iguais. Então, fica aqui esse alerta e, pelo menos na minha opinião, acredito que também seja de Dr. Carlos, a fiscalização de tudo que o adolescente está fazendo dentro do quarto dele, que a gente acha que não está permitindo ele estar na rua, mas ele está seguro dentro do quarto. Não, às vezes ele está mais em perigo do que na rua. Porque na rua, pelo menos, tem um limite onde ele vai, onde ele pode ir. Na internet não tem fronteira. Você vê que a gente está com o caso do interior de Itaperuna em comunicação com Mato Grosso, que poderia ser com outro país. Então, que fique esse alerta aqui da fiscalização, sim, da vida privada do filho, enquanto puder. Sim, fica à vontade. Eu queria saber se é possível revelar a cidade, se é Cuiabá, se é a cidade de Mato Grosso, da adolescente, e se a polícia tem, nos seus quadros, uma descrição do perfil psicológico, a gente fala da Suzane von Stoff, que alguns apontam ela e o Cravinho como psicopatas, sociopatas, enfim. Qual seria o nível, se é possível descrever, apontar, do perfil psicológico desses dois adolescentes? Olha, com relação à sua primeira pergunta, de fato, se desencadearam na delegacia de Água Boa, no Mato Grosso. Água Boa. Tá? Agora, com relação ao perfil, a investigação, né, ela pode sugerir isso aí, mas nós não somos profissionais de psicologia e esses estudos serão feitos a posteriori, por ocasião do processo que vai se desenvolver na vara da infância. Então, realmente, esses estudos, sim, vão ser desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar, acredito eu, para traçar esse perfil, né, sociológico, psicológico dos adolescentes, para até subsidiar o julgador depois no deslinde, né, do processo infracional. A adolescente, então, que a ontem, a água foi levada para a delegacia. E aí, ela vai ser levada para a opção, qual vai ser o destino dela? Sim, funciona da mesma forma que aqui com qualquer adolescente apreendido. Só que, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, essa apreensão deve se dar lá no local onde ela mora, lá próximo do local onde ela mora, entendeu? Para facilitar essa ressocialização do adolescente. Então, que ele preconiza que adolescentes apreendidos, na medida do possível, devem ficar internados, se for o caso, no local mais próximo à residência, para facilitar o acesso aos pais. Mas a investigação seria passada para lá, para o grupo? Não, dela, a investigação é toda nossa. Entendeu? A Polícia Civil de lá auxiliou muito, né? Diga de passagem aqui, eles fizeram um trabalho de excelência lá, tomaram depoimento dela, gravaram, transcreveram tudo, fizeram a questão do acesso lá, a autorização da mãe ao notebook, às mensagens, mas a investigação da competência, o crime que aconteceu em Itaperuna, é tudo para a vara da infância de Itaperuna. Fala do depoimento dela lá. Eu não posso dar detalhes do depoimento dela lá, entendeu? Até porque essas peculiaridades são do processo. Aqui a gente está falando só dos fatos da investigação em si. Tá? Ela iria para o centro de especialização lá no Mato Grosso. Ela não iria aqui para a região. A não ser que a juíza ou o juiz determine dessa forma, mas inicialmente, né, vai ser apreendido e fica permanecer lá. Eu gostaria de perguntar, na verdade, gostaria que você detalhasse de uma forma mais aprofundada por que esses adolescentes especularam em fazer com os corpos das vítimas. Você citou aí que em um dado momento eles chegaram a pensar em queimar esses corpos. Eu gostaria também, nessa linha de raciocínio, que você
ressaltasse se em algum momento eles pensaram em praticar o ato de canibalismo dos corpos. Com relação a essa segunda pergunta, houve sim trechos que eles se referiram a canibalismo, a comer corpos, mas né, não sei se realmente com a intenção de fazer isso, não, ou brincando um com o outro ali. Mas realmente eles pensaram em diversas possibilidades, como foi narrado aqui, de fazer dos corpos, de modo que a polícia não os encontrasse. Mas no desespero ali, a gente sabe que não é fácil cometer crimes, né? A gente comete crime, o crime, via de regra, não existe crime perfeito, existe investigação mal feita e, na verdade, acho que por serem inexperientes nesse tipo de assunto, né, praticar crimes, se desesperaram e tentaram logo se desvencilhar dos corpos ali. A ideia do rapaz foi jogar na cisterna. Seria a situação mais fácil e adequada para ele. Até porque eram 3 corpos, né? Até ele cavar uma cova, etc., fazer aquilo ali, queimar. Até que ele tentou queimar algumas vestes que tinham mancha de sangue, não conseguiu também até o final. Então, foi muito dificultoso para eles. A cisterna foi a solução mais fácil que ele achou no momento ali. É legal, em relação que vai acontecer em situação de crime. Eles estão apreendidos, eles vão ser responsabilizados, julgados de que maneira. Existe uma expectativa de prisão, tempo, né, caso eles sejam julgados. Vai se esperar por ele chegar à idade adulta para eles serem julgados? Qual é o procedimento? Na realidade, são 2 adolescentes que estão apreendidos e a apreensão é provisória. Segundo o ECA, essa apreensão provisória dura um prazo de até 45 dias. Depois vai ser marcada uma audiência, deve estar até marcada, né, pelo juízo. E aí, com relação à internação definitiva, quem vai decidir é o juiz do caso. Entendeu? Não tem como falar o que vai acontecer. Mas, via de regra, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o prazo máximo de internação é de 3 anos, sendo reavaliado a cada espaço de tempo a ser definido pelo magistrado. Então, nós não sabemos exatamente qual vai ser o desfecho do processo, mas, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, podem ficar apreendidos até máximo de 3 anos. Né? Atualmente, o rapaz está com 14 anos. Se ficar esse prazo máximo, pode sair ainda adolescente, né? O que é, assim, podendo ainda, inclusive, praticar outros crimes, outros atos infracionais, como adolescente, de novo ficar somente 3 anos. E a menina tem 15 anos, entendeu? Pode ser que ela saia já adulta, entendeu? Quer essa pergunta? Sim, mas eu fico na dúvida se eles podem ir a um julgamento como um adulto futuramente, não, né? Não, não. Depois de 18 anos, essa vida pregressa é apagada. Pelo que ficou comprovado ali, a avó não tinha participação alguma, a avó não sabia de nada, muito pelo contrário. Ela agiu e quando ela pegou as armas lá na casa, foi mais para proteger o filho dela, que já estava morto, que ela não sabia. Ela acreditava piamente que o filho estava vivo e ia retornar. E se a polícia fosse lá e achasse as armas, iria, de certa forma, se não tivessem regularizadas, né, na cabeça dela, prejudicar o filho. Então ela fez nesse sentido, entendeu? Mas não tem nenhum tipo de participação da avó. E a cogitação deles ali foi no desespero, aquela atitude impensada de, depois que fizeram, que conseguiram ter algum grau de discernimento da conduta que eles praticaram, pode ser que eles tenham desesperado e começaram a querer eliminar todo mundo que tivesse contato com algum tipo de situação que revelasse realmente o que eles já haviam praticado. Então, a avó, por ter ido com ele até a delegacia e sido a pessoa para quem ele inicialmente confidenciou aquele suposto desaparecimento, então rolou na cabeça dele esse tipo de pensamento, mas não se concretizou, abortaram logo nas mensagens, ficar claro isso aí, dizendo que ia dar muito na pinta, ia chamar muita atenção, a família toda morrendo. Ele foi cometido na noite de sábado. 4 dias depois, o adolescente foi apreendido. Faltava para ele fugir para o Mato Grosso. Faltava dinheiro. Ele, em algum momento, chegou a tentar falsificar documento, a comprar uma passagem. Qual os detalhes da investigação desse? Exatamente. Ele ficou em casa o tempo todo. Né? Exatamente. Ele tentou conseguir dinheiro para comprar passagem. E também nos disse que pesquisou também na internet acerca de como falsificar uma declaração de autorização de viagem. Entendeu? Na cabeça dele ali, é um menino muito inteligente, muito esperto,
pesquisou ali como fazer para falsificar essa declaração de viagem, autorização de viagem, mas não chegou a levar para frente isso aí, não, até porque ele não conseguiu dinheiro. Doutor, pelas imagens a gente percebe que é um local popular. Algum vizinho relatou o seu identificado de arma de fogo, um crime ou algo do tipo? Relataram informalmente, sim. No dia que nós encontramos os corpos, lá no local, pessoas informalmente chegaram até nós e disseram que ouviram sim disparos de arma de fogo, mas acreditaram que teriam vindo da mata que é adjacente ali à comunidade. Ali é um local rural, então tem algumas casas, mas realmente tem muita floresta ali, muita mata, e acreditaram que teria sido ali. Até porque tem pessoas que atiram, que caçam por ali. Então eles falaram isso, mas na verdade, pelo que nós apuramos, o barulho de disparos veio da própria residência. Tem informações sobre a relação desse menino com os pais? Era uma relação, por exemplo, a avó poderia dizer se era uma relação saudável, não tinha afeto nenhum, não tinha carinho? De acordo com as testemunhas, a relação era a melhor possível. Era um menino educado, um menino inteligente, até mesmo introvertido. Para nós, ele nos relatou somente o descontentamento com relação à proibição de viajar para Mato Grosso e nos relatou também que não gostava muito quando o pai dele botava ele para lutar jiu-jitsu forçado, ele não curtia muito isso, entendeu? Mas todas as pessoas que falaram acerca do fato aí na comunidade ficaram chocadas justamente por isso, porque era um menino que não apresentava nenhum tipo de sinal de violência. Em algum momento eles demonstravam medo ou cogitaram que a polícia poderia descobrir o crime? Sim, no momento que eles pensavam em se desfazer dos corpos, sim. A maior preocupação dele é que a polícia chegasse à autoria dos crimes, chegasse aos corpos. Quando eles falam de cães farejadores, quem tem cães farejadores é a polícia, a guarda municipal, né? Falar em ocultação dos cadáveres, etc. A própria história de tentar querer matar a avó para que ela não descobrisse nada, enfim. Então, eles tinham essa preocupação, sim, com relação aos nossos trabalhos. Não era aula de tiro. O próprio pai, segundo ele, ensinava ele a manusear arma de fogo e atirar com a própria arma de fogo. Em que momento o adolescente teve acesso a essa arma? Horas antes do crime, dias antes? No momento do crime, ele sabia onde a arma ficava guardada, aqui embaixo do colchão. Ele teria pego essa arma, a revelia do pai, se o pai soubesse, e deixado embaixo do travesseiro dele. Entendeu? Então foi esse tipo de conduta que ele praticou no dia do crime. Delegado, a mão da adolescente não era. Ela falou que Na realidade, pelo que nós analisamos o depoimento dela, logo no início ela pede para que a mãe não participe do depoimento. Então ela foi acompanhada lá por policiais femininos da delegacia, o próprio delegado também, o escrivão do ato, enfim, mas ela pediu para que a mãe não acompanhasse. E nós imaginamos por quê, né? Porque a mãe descobriria que ela poderia estar tramando alguma coisa contra a sua própria genitora. Então a mãe não falou acerca disso aí e apenas forneceu a senha de acesso ao notebook. Eu acho que uma coisa que o Dr. Carlos pode falar é que lá ela negou tanto a ciência quanto a participação em tudo. Ela disse que realmente sabia que ele estava praticando o crime e que realmente falou com ele no momento, mas negou qualquer tipo de participação, o que foi desmentido pelo teor das mensagens que ela trocava com o adolescente. Vocês querem aproveitar esse momento para fazer alguma crítica à legislação que pode permitir que esses adolescentes possam estar livres meses, até meses, por exemplo? Sem dúvida, essa legislação que nós temos hoje, ela prevê um prazo de internação máximo de 3 anos, né, e muito se discute também com relação à redução da maioridade penal, né, que hoje é de 18 anos. É óbvio que essa discussão quanto à redução da maioridade penal é de pouca relevância, porque nós sabemos que é uma cláusula pétrea, está na Constituição e dificilmente será mudada. Mas a gente pode ir pelo caminho inverso e justamente tentar fazer com que em delitos hediondos ou equiparados a hediondos, esse prazo de internação ele seja aumentado, entendeu? Então é uma sugestão aos parlamentares que realmente aumentem esse prazo de internação. E digo mais, e que
seja feita também uma avaliação psicológica desses adolescentes, como no caso Champinha, né, lá em São Paulo, que mesmo depois de cumprida a sua internação, mesmo depois de adulto, não tem qualquer tipo de condição psicológica de retornar à sociedade. Então, uma discussão ampla, uma discussão válida, assim, no Congresso Nacional, para que alguma coisa seja feita, né? Seja em termos de ressocialização mais efetiva desses adolescentes, seja em termos de número de vagas. Quando eu entrei na instituição, na Polícia Civil, em 2002, raramente você via um procedimento de capa verde. O que é capa verde? Capa verde era o procedimento onde a gente apurava os atos infracionais. Raramente você via isso, né? Hoje não. Hoje está banalizado. Você percebe no tráfico de drogas muitos adolescentes praticando crime, aliás, cooptados pelo tráfico de drogas, esses crimes de violência, enfim, uma série de crimes de atos infracionais, digo, né, praticados por adolescentes, que na verdade, né, só crescem, como a doutora Natália mesmo falou, em progressão geométrica. Então, alguma coisa tem que ser feita, e não digo para mantê-los somente encarcerados, mas que efetivamente, durante esse período de internação, eles sejam ressocializados, para que eles tenham contato com coisas boas, com esporte, promoção da vida, da saúde, palestra, etc. Coisa que a gente não vê atualmente. Muito pelo contrário, parece que os governantes não se preocupam muito com esse tipo de situação, né? Mas deveriam se preocupar, que é o futuro do nosso país que está em jogo, é o futuro das nossas crianças que está em jogo, e essas crianças e adolescentes de hoje serão o quê? Serão os adultos de amanhã, entendeu? Então fica aqui o nosso apelo, não sei se a doutora Natália comunga da mesma opinião aqui também, né? Não adianta dar murro em ponta de faca e ficar querendo reduzir a maioridade penal, que é a cláusula pétrea, quando na verdade a gente poderia simplesmente, muito bem, aumentar esse prazo de internação, né? Hoje a legislação minorista ela pode ser aplicada até os 21 anos. Por que a gente não aumenta isso aí? Por que não fazem alguma coisa para aumentar esse período? Enfim, é só um desabafo aqui de quem também é pai, de quem também não gostou nada de ter investigado esse tipo de situação. Muito pelo contrário, nossa intenção inicial era que essas pessoas fossem encontradas com vidas nesse suposto desaparecimento, mas infelizmente nós encontramos elas mortas. Mas nem tudo está perdido, conseguimos evitar outras tragédias com relação à mãe dessa adolescente. Então, o que nos causa alento nesse momento é justamente isso, é que agora estão apreendidos e que outros crimes, outras tragédias foram evitadas. A gente consegue mexer no prazo, no lapso temporal do encarceramento do menor com a modificação, com a alteração de uma lei infraconstitucional e não necessariamente com redução de maioridade, como ele diz, cláusula pétrea constitucional. Tem mais? Satisfeito? Obrigado a todos pelo comparecimento. Não estão, não. Daqui a pouco te aborda ele. Doutor, eu esqueci. É verdade. Já combinei com ele. Já. Gente, obrigado, tá? Obrigada a todos. Delegado, eu tenho um programa semanal lá na J3 News. Faz comigo, não.